Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Na aula de hoje, nós vamos colocar em prática o conteúdo estudado na aula anterior, que foram os operadores matemáticos. Relembrando, os operadores matemáticos, eles são os símbolos que representam as operações matemáticas, como por exemplo a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, entre outros. O aplicativo que nós vamos desenvolver é uma calculadora, pois com ela você vai conseguir colocar em prática quase todos os operadores matemáticos que o App Inventor disponibiliza. Vamos ver agora o algoritmo que será usado no desenvolvimento desse aplicativo. No primeiro momento, o usuário deve digitar o primeiro número que será usado na operação. Após isso, o usuário digita o segundo número a ser usado na operação. Por fim, o usuário clica sobre a operação matemática que deseja usar. O aplicativo então faz o cálculo matemático e exibe na tela o resultado do cálculo para o usuário. Para desenvolver esse aplicativo, nós vamos dividir a aula em duas partes. A primeira vai ser o desenvolvimento do designer do aplicativo, onde a gente vai desenvolver a tela. E a segunda vai ser o desenvolvimento da lógica do aplicativo, onde a gente vai fazer ele realmente funcionar. Então, para começar, vamos acessar o App Inventor e já criar um novo projeto. Eu já estou com o meu App Inventor aberto, agora eu vou iniciar um novo projeto, clicando aqui em Projetos, Iniciar novo projeto. O nome do nosso aplicativo vai ser Calculadora. Para começar, nós vamos colocar duas caixas de texto na tela do nosso aplicativo. Então aqui nos componentes de interface do usuário, eu vou usar a caixa de texto duas vezes. No entanto, eu quero que essa caixa de texto fique ao lado da outra. Para eu conseguir deixar as duas caixas de texto uma ao lado da outra, eu vou precisar de outro componente chamado Organização Horizontal. Ele está aqui no grupo Organização e o nome dele é Organização Horizontal. Vou trazer ele aqui para a tela. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar a largura dele. Então eu clico sobre ele, venho aqui em largura e marco a opção preencher principal e clico em OK. Aqui ele já fica com a largura da tela inteira. Agora eu posso pegar minha primeira caixa de texto e trazer aqui em cima dele e a segunda caixa de texto aqui ao lado. Agora eu preciso configurar a largura dessas caixas de texto, então eu vou clicar aqui na primeira e a largura dessa primeira vai ser 50%. Então aqui em porcentagem eu coloco 50 e clico em OK. A segunda também precisa ocupar 50% da largura. Então eu venho aqui em porcentagem 50%. Essas duas caixas de texto vão servir para que o usuário digite o número que ele vai usar para fazer o cálculo. Então eu vou clicar aqui sobre a primeira e vou marcar uma opção chamada Somente Números. Assim a gente consegue impedir que o usuário digite uma letra dentro do campo. Então eu vou clicar aqui também na segunda e também vou marcar a opção Somente Números. Agora eu vou clicar sobre a primeira caixa de texto e vou renomear ela. Ela vai se chamar Caixa de Texto Primeiro Número. Caixa de texto, primeiro número. E a segunda vai se chamar Caixa de texto, segundo número. Tudo junto. Assim vai ficar mais fácil a identificação delas quando a gente for criar a lógica do aplicativo. Eu vou alterar mais uma propriedade das caixas de texto. Vou clicar aqui sobre a primeira e vou acessar a propriedade dica, que nada mais é que um texto que aparece dentro da caixa de texto.
indicando ao usuário o que ele deve digitar ali. Então, eu vou escrever número. Assim, o usuário vai saber que ele tem que digitar um número dentro dessa caixa de texto. A segunda, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir na propriedade dica dela e alterar para número. Agora nós vamos adicionar os botões. Nós vamos usar na nossa calculadora 4 botões. Cada um vai representar uma das operações matemáticas. Então vai ter um para soma, para subtração, para multiplicação e para divisão. O componente que eu vou usar para organizar esses 4 botões é o organização em tabela. Ele já está aqui, eu vou trazer ele para a tela e a largura dele vai ser preencher principal, para ele ocupar a tela inteira. Aí eu vou vir aqui em interface de usuário e vou trazer 4 botões. Eu vou colocar o primeiro aqui, o segundo do lado dele, o terceiro logo abaixo e o quarto botão aqui por último. Esse componente de organização que a gente usou, o organização em tabela, faz essa organização aqui, ó. Ele divide a tela em coluna e em linhas. Nesse caso tem 2 colunas e 2 linhas. Eu vou clicar sobre o primeiro botão e vou alterar o texto dele. Aqui na propriedade texto, eu vou colocar o sinal de soma. O segundo botão vai receber o texto com o sinal de subtração. O terceiro botão vai receber o sinal de multiplicação, que nesse caso eu vou representar por um X. E o quarto botão vai receber o texto com a barra, que representa a divisão. Agora eu vou clicar sobre o primeiro e vou deixar ele com a fonte negrito, então eu marco a opção fonte negrito e o tamanho da fonte vai ser 90. Perceba que ele já fica maior, já vai ficando mais bonito. O segundo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar a fonte negrito e aqui a propriedade tamanho da fonte vai ficar 90. O terceiro, o mesmo procedimento. Marco a fonte negrito, tamanho da fonte 90. E o último, fonte negrito, tamanho da fonte 90. Agora, para ficar um pouco melhor, eu vou clicar aqui sobre o primeiro e vou alterar a largura dele. A largura, eu quero que ele preencha 50% da tela também. Então aqui em porcentagem eu coloco 50. O segundo é a mesma coisa. Eu venho na largura e altero para 50%. Já está ficando um pouco melhor. Eu também vou alterar a cor dos botões. Eu vou clicar aqui no primeiro e a cor de fundo dele eu vou escolher verde. A cor de fundo do segundo eu vou deixar azul. Do terceiro eu vou escolher amarelo. No último eu vou deixar cinza escuro. Eu também vou alterar a cor da fonte. Então eu vou clicar sobre o primeiro e vir aqui embaixo em cor do texto e escolher branco. A cor do texto do segundo eu também vou deixar branco. Terceiro também. Do quarto também. Assim já fica um pouco mais bonito o nosso aplicativo. Outra coisa que é importante também é alterar o nome de cada botão. Então eu vou clicar aqui sobre o primeiro e o nome dele vai ser botão soma. Aí na hora que a gente vai desenvolver a lógica, é bem mais fácil de identificar qual botão que a gente está usando. Aí eu vou clicar aqui no segundo, vou chamar ele de botão subtração, clique em OK. O terceiro vai se chamar botão multiplicação. E o último é o botão
divisão. Pronto. Então ficou o botão soma, botão subtração, botão multiplicação, botão divisão. Aí na hora que a gente for desenvolver a lógica, é bem mais fácil identificar qual que a gente está usando. Para finalizar o nosso aplicativo, nós precisamos adicionar uma legenda aqui, que vai ser onde nós vamos mostrar o resultado do cálculo para o usuário poder ver. Porque até agora ele tem o lugar onde ele digita os números que ele vai usar no cálculo, e aqui ele vai clicar sobre qual operação matemática que ele quer usar. Agora eu vou vir aqui e adicionar um componente de legenda que fica dentro do grupo interface de usuário. Eu venho aqui em legenda, arrasto aqui para baixo, vou alterar a fonte para negrito, o tamanho da fonte eu vou deixar 40, a largura eu vou deixar com a opção preencher principal, assim ela ocupa a largura da tela inteira. O texto dela eu vou colocar 3 pontinhos, porque a gente ainda não tem um resultado para exibir. E o alinhamento do texto eu vou deixar ao centro. Outra coisa importante é dar um nome para ela. Então eu vou clicar aqui sobre a legenda 1 e vou renomear. No lugar de legenda 1, eu vou colocar legenda resultado. Pronto. Então a gente terminou de desenvolver a parte visual do nosso aplicativo. No próximo vídeo, nós vamos desenvolver a lógica do aplicativo. Aí sim a gente vai conseguir ter a nossa calculadora funcionando. Então, até a próxima aula.